A gente está falando hoje sobre viver sem arrependimentos. Como ultrapassar, como experimentar alegria na vida e na morte. Nichiren Daishonin escreveu essa carta no 10º mês de 1280, quando estava no Monte Minobu. Foi endereçada à monja leiga de Ueno, mãe de Nanjo Tokimitsu, também conhecido como Lord Ueno. Nesta carta, ele menciona os oferecimentos que ela enviou por ocasião da cerimônia de 49 dias de falecimento do seu filho mais novo, Shishiro Goro, o qual havia viajado a Minobu junto com seu irmão mais velho, Nanjo Tokimitsu, e de maneira inesperada faleceu 3 meses depois com apenas 16 anos. Daishonin depositava grande expectativa em relação ao futuro desse jovem discípulo. A mãe de Shishiro Goro estava grávida dele quando o pai morreu. Ela o amava profundamente. Muito triste pela morte repentina, Nichiren Daishonin assegura repetidas vezes à família de Nanjo que o jovem falecido atingiria o estado de Buda infalivelmente. Aqui o Buda Nichiren Daishonin expõe o grande benefício de uma pessoa que abraça o Sutra de Lótus e afirma que o devoto desse sutra receberá a proteção de todos os Budas. Ele encoraja a monja leiga com infinito afeto e compaixão para que supere o sofrimento e a dor de sua perda. E procura ajudá-la a ganhar autoconfiança e paz de espírito para que ela e sua família, que estão praticando sinceramente o budismo, sejam protegidos. Essa frase aqui, eu vou ler para vocês, desse escrito, é do próprio Nichiren Daishonin. Ele diz assim: este é o esplêndido sutra em que o falecido Shishiro Goro acreditou e que o possibilitou atingir o estado de Buda. Hoje, aos 49 dias de sua morte, tenha certeza de que todos os Budas se reuniram ao redor dele na terra pura do Pico da Árgia, que o sentaram na palma das mãos, bateram de leve em sua cabeça, abraçaram-no com alegria e lhe deram afetuosas boas-vindas, com o mesmo deleite que alguém sente diante da aparição da lua ou da floração dos primeiros botões. Quando consideramos por que os Budas das 10 direções e das 3 existências protegem com tanta firmeza o Sutra de Lótus, chegamos à conclusão de que é algo natural. O Sutra de Lótus é o pai e a mãe de todos os Budas, das 3 existências e das 10 direções. É sua ama de leite, seu senhor. Coletânea dos ensinos de Nichiren Daishonin, volume 2, página 343. Bom, experimentar alegria na vida e na morte. Aqui nós temos a discussão colocada. Segundo o presidente da Soka Gakkai, Josei Toda, o segundo presidente, comparava a morte com o ato de dormir. Assim como despertamos revigorados e cheios de energia após uma boa noite de sono. Aqueles que falecem tendo recitado Nam-myoho Renge Kyo por toda a sua vida, renascem após um período de descanso para se juntar novamente às fileiras dos que lutam em prol da paz mundial, o Kosen Rufu. Isso é muito importante, porque afinal de contas, esse é o propósito último da prática budista, a paz mundial. Ninguém pode escapar do sofrimento de se separar daqueles a quem ama. O budismo defende um discernimento claro sobre esse ponto. Quando os membros de uma família prosseguem corajosamente sua existência depois da morte de um ente querido, o falecido continua a viver no coração de todos. A rigor, a morte, portanto, não existe. Tudo que acontece na vida possui significado. Se avançar sem ser derrotado, de maneira indômita diante da tristeza, da dor e da sensação de que não conseguirá seguir em frente, chegará o momento em que compreenderá o significado disso. Esse é o poder da fé, a essência da vida. Livro Felicidade, página 157. Compreender isso é exercitar a própria fé. Fé em quê? Em quem? Em você mesmo. Na explanação desse escrito, resposta à mãe de Ueno, o presidente Ikeda diz que Daishonin procura fazer todo o possível para incentivar essa mãe entristecida e ajudá-la a ter coragem de manifestar forte fé no Sutra de Lótus. Esse é o reflexo de como é difícil para as pessoas enfrentar os 4 sofrimentos: nascimento, envelhecimento, adoecimento, morte. E especialmente o sofrimento da morte. E ultrapassar o impedimento da morte, um dos 3 obstáculos e 4 maldades. Essa é a razão pela qual o Buda expôs seus ensinamentos. Nascemos para criar ou contribuir com algo que beneficie o próximo.
à sociedade e a nós mesmos. Ao nos dedicarmos a esse desafio enquanto vivermos, significa que temos uma vida de satisfação do mais elevado humanismo. O budismo é a mais suprema visão do humanismo já produzida por seres humanos. A prática do budismo faz do nosso envelhecimento uma época de grandes experiências e sem arrependimentos. O poder da lei mística nos capacita a extrair a força para vencer o sofrimento da doença. E a morte é inexorável. Todos nós temos que enfrentá-la um dia. Se atingirmos o estado de Buda nessa existência, esse estado permeará para sempre nossa vida. Existência após existência, desfrutaremos de uma vida afortunada, com saúde, riqueza, inteligência, circunstâncias favoráveis e boa sorte. Teremos uma missão exclusivamente nossa e nasceremos com uma forma apropriada para cumprir essa missão. Esse estado de vida é eterno e jamais será destruído. É precisamente para que usufruam dessa felicidade perene que insisto para que se dediquem à prática budista e consolidem o estado de Buda na sua vida. Todos os dias. Cada dia é uma eternidade a ser conquistada. Não se trata apenas da opinião pessoal minha. Refere-se ao ensinamento de Nichiren Daishonin, aduz o presidente Ikeda. É crucial, portanto, que não nos desviemos da trajetória que conduz ao estado de Buda e que avancemos sempre em frente com paciência, persistência pela estrada da paz mundial e da prática budista. Felicidade, página 133. Enquanto ficamos adiando, dizendo a nós mesmos, vou me esforçar com afinco um dia, ou empreenderei mais esforços depois que eu terminar de fazer isto. Nossa vida passa e antes que nos apercebamos, enfrentaremos a morte, sem ter conquistado nada, sem ter acumulado algum tesouro interior realmente profundo na vida. Muitas pessoas vivem desse modo. Quando chega o momento final, já é tarde demais para arrependimentos. Por isso é tão importante viver de forma plena nesse exato instante, de modo que não tenha arrependimento se vier a morrer a qualquer momento. Isso é lindo. É lindo porque aborda a essência do que é levar uma vida digna, justa, que é você praticar a paz mundial. A paz mundial começa em você. Como? Recitando Nam-myoho Renge-kyo, atingindo o estado de Buda nessa existência e agindo na sociedade como um verdadeiro Buda. Não podemos esquecer que essa é a verdadeira igualdade que existe entre os seres humanos. Todos os seres humanos, sem exceção, possuem estado de Buda. Não é preciso uma revolução, não é preciso matar ninguém, não é preciso nada imposto de cima para baixo para que a igualdade verdadeira entre os homens se apresente. Ela se apresenta porque todos eles têm o estado de Buda. A recitação do Nam-myoho Renge-kyo garante que você supera qualquer tipo de obstáculo, inclusive dos 4 grandes sofrimentos. Como fazer? Não há outra maneira a não ser recitar Nam-myoho Renge-kyo constantemente e assim viver até o último dia sem arrependimentos e levando uma vida boa, com felicidade e, se possível, tirando uma onda. Ok? Budismo de Nichiren Daishonin, a filosofia humanista do século XXI. A gente se vê.